Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui um assunto que bombou essa semana, agitou os noticiários, que foi a operação da Polícia Federal contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bom, pessoal, para começo de conversa, vocês devem saber que o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, ele é muito contestado desde o momento que iniciou o governo Bolsonaro, que teve início o governo Bolsonaro. Porque ele dá declarações públicas e dá muitos indícios que mostram que ele está mais comprometido com grupos que promovem a destruição do meio ambiente do que comprometido com grupos, na verdade, comprometido em promover políticas públicas de proteção do meio ambiente. Nós temos que lembrar que desde o início do governo Bolsonaro, nós temos recebido muitas notícias que dão conta, que nos informam do aumento expressivo do desmatamento ilegal dentro do Brasil. Nós temos que lembrar também daquela fatídica reunião ministerial que foi a público no ano passado, quando o Ricardo Salles diz que o governo tem que aproveitar o momento da pandemia, da Covid-19 nos noticiários, para passar boiada. O que ele queria dizer com passar boiada, pessoal? Ele queria dizer que é preciso aproveitar o momento aí dos noticiários tratando a pandemia para desmantelar, desregular uma série de normas que dão aí proteção, que visam dar proteção e punição àqueles que degradam o meio ambiente. Isso por si só é gravíssimo, gente. Eu, quando vi aquela reunião ministerial indo a público e aquela fala, eu achei muito assustador. Eu achei naquele momento que o Ricardo Salles, enfim, a gestão dele no Ministério do Meio Ambiente estava terminada, que haveria tamanha pressão sobre o Ministério, da vinda da sociedade, que o Ricardo Salles encontraria um cenário muito desfavorável para que ele continuasse no cargo. Mas não foi o que aconteceu, gente. Infelizmente, ele continuou como ministro, depois mesmo daquela fala. E eu quero trazer aqui um ponto que, na verdade, é uma convicção minha, que eu tenho percebido, é que desde aí que a gente tem vivido essa crise política no Brasil, essa crise de representatividade, de criminalização da polícia, nós temos um discurso aí na sociedade que afirma que a política é uma coisa de bandido, que a polícia só tem bandido na política, eu não acredito em partido A, partido B, eu não quero mais acreditar em partido, eu quero renovação, eu não gosto de política, política só causa briga. Pessoal, a política é uma das coisas mais importantes de uma vida em sociedade. A gente faz política a partir do momento que a gente acorda, que a gente levanta da cama. Nós fazemos política no trabalho, nós fazemos política na nossa vida pessoal, nós fazemos política debatendo assuntos de interesse público, como é o caso da política que a gente mais conhece, mas a política é uma atividade inerente ao ser humano, é natural do ser humano que ele dialogue com outros em busca de satisfação dos seus interesses próprios e também da satisfação de uma comunidade, de um interesse de um grupo específico. Bom, pessoal, eu queria com isso mostrar para vocês que a sociedade ela tem que participar mais da política, ela tem que se indignar mais com o que se passa na política. Essa fala do Ricardo Salles nessa reunião ministerial, do ponto de vista político, do ponto de vista moral de um gestor público, é totalmente impossível de se acreditar que ele tenha dito aquilo. Causa muita indignação. Em outros países, numa outra situação, até mesmo no Brasil, em outro governo, uma fala desse tipo teria derrubado ele no exato momento em que ele disse aquilo. Então nós temos que recuperar a nossa capacidade de indignação, de participação política. Me parece que o governo Bolsonaro ele lança a mão aí de várias medidas que causam indignação, que são inacreditáveis do ponto de vista de gestão pública, e a sociedade está olhando aquilo como se ela não fosse responsável por aquilo, como se ela não fosse um grupo à parte, como se o governo Bolsonaro fosse uma peça, um teatro ali sendo encenado e a plateia está assistindo sem se comprometer com aquilo, sem se indignar com aquilo. Então a gente tem que voltar assim a se indignar e defender com mais força punição para esses gestores públicos que não cumprem o seu papel. Me parece ser o caso do Ricardo Salles. Bom, pessoal, essa semana, voltando aqui ao fato, depois dessa análise e desabafo meu,
Essa semana, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, ele autorizou uma operação da Polícia Federal contra o ministro e uma série de servidores do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente. O Alexandre de Moraes, ele baseou, né, a sua autorização para essa operação em relatos, denúncias de autoridades internacionais nos Estados Unidos e na Europa que afirmaram que houve no Brasil uma exportação de madeira ilegal com a ciência de servidores do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. O que eles queriam dizer com isso? Que houve, por parte deles, a importação, o recebimento de madeira ilegal no Brasil, sem a devida autorização, certificação. E essa exportação era conhecida pelas autoridades, era conhecido pelo ministro Ricardo Salles. E ele agiu para garantir essa exportação. Isso é muito grave, pessoal. É muito grave porque, mais uma vez, um gestor, o ministro do Meio Ambiente, que deveria agir, né, deveria se comportar de maneira a defender os interesses de Estado, de proteção do meio ambiente, interesse da população brasileira, ele está protegendo o interesse de pequenos grupos que promovem desmatamento ilegal e exportam essa madeira. Ele está agindo para essa madeira ser exportada sem que ninguém questione de onde ela vem. É isso, na prática é isso. E há também a denúncia de propina envolvida. A denúncia de que esses servidores que trabalham no Ministério do Meio Ambiente e no IBAMA estão recebendo propina para agir dessa maneira, deixar essa madeira ser exportada. Bom, gente, houve essa operação. O ministro Ricardo Salles, ele foi à Polícia Federal pedir esclarecimentos dessa operação e foi com um assessor que estava armado. Pessoal, olha o simbolismo disso. Ele foi com um jagunço lá na Polícia Federal. Isso é inacreditável do ponto de vista aí da moral, da gestão pública que nós devemos aceitar. Bom, pessoal, eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês. A situação do ministro Ricardo Salles no meio ambiente ela é praticamente insustentável, mas a gente viu que nesse governo Bolsonaro nada faz sentido. Ministro que tem aí a gestão insustentável do ponto de vista público, ético, moral, continua aí tocando o seu trabalho ou destruição ou não trabalho. E a gente não tem a queda desses caras que estão lá promovendo justamente essa não gestão, né? Porque, pelo que eu percebo, pessoal, tem ministros ali no governo Bolsonaro, como era o caso também do Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores, o caso do Abraham Weintraub na educação. Tem ministros, pessoal, que eles foram colocados lá estrategicamente para paralisar a atividade da pasta. Então, gente, paralisar, destruir, né? Se omitir. Então, gente, fica aqui a minha reflexão. A situação do Ricardo Salles, ela fica insustentável do ponto de vista de imagem do governo no meio ambiente. Como a Europa vai olhar para o Brasil? Como os Estados Unidos vai olhar para o Brasil? Se nós temos um ministro do meio ambiente que está sendo acusado de ser conivente com desmatadores ilegais, como o Joe Biden, como a Angela Merkel, como, sei lá, o Macron da França, vai falar, opa, agora o Bolsonaro mudou, agora ele está comprometido com o meio ambiente. Se nós temos o Ricardo Salles na frente do meio ambiente, falando esse monte de... falando abobrinha, né, na imprensa, e ainda o Bolsonaro dizendo publicamente que confia no seu ministro, no trabalho do seu ministro. É uma situação, pessoal, que é muito ruim para o Brasil, é muito péssima para a nossa imagem internacional, muito péssima para a influência que o Brasil poderia exercer no meio internacional, no cenário internacional, em busca desses valores de defesa do meio ambiente. E a causa do meio ambiente, pessoal, veio para ficar. Todas as potências estão percebendo que elas vão exercer influência sobre outros países se elas abraçarem a causa do meio ambiente. Então a gente parece aí que está a 200 km por hora, mas numa rota contrária ao futuro. Nós estamos voltando para trás. E o Brasil está irreconhecível do ponto de vista internacional. O Brasil, que sempre aí foi um país influente, um país que moveu aí toda a sua capacidade para formar consenso, hoje é tido aí como o menino louco, né? O país louco do grupinho. Infelizmente, gente. Fica aí a reflexão e vamos acompanhar o que vai acontecer com o Ricardo Salles na frente do Ministério do Meio Ambiente. Fiquemos atentos.